falar a tua palavra. Eu não poderia, ninguém poderia, mas o Senhor nos escolheu, seres imperfeitos, para falar da sua palavra que é perfeita. Eu me rendo e me prostro diante de ti. Eu declaro agora o que João Batista declarou: o que importa é que eu me diminua, para que ele cresça. Que a minha mente, ó Pai, se torne a tua mente, e que da minha boca saia a tua voz. Fale conosco, não o que queremos, mas o que necessitamos ouvir neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Adore Ele com as suas palmas. Adore Ele com os seus lábios. Sem os instrumentos, você aí. Isso. Diga a Ele toda a glória, a Ele o louvor. Diga. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vira para o teu irmão e fala: meu irmão, adore direito. Fala assim: aqui você tem liberdade. Você está na casa do papai. Eu, quando estou na casa do meu pai, eu não peço para abrir a geladeira, eu abro. Quem está entendendo aí? Eu deito no sofá. Acende as luzes para mim, por favor. Eu quero que você abra a tua Bíblia, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Irmãos, eu relutei para trazer essa palavra. Essa palavra o Senhor falou comigo essa semana através de um estudo que eu recebi. E o Senhor me deu um tema no meio daquele estudo. Eu estudei a carta de 2 Timóteo muito quando eu fiz teologia, eu lembro, faz muito tempo. Eu já li algumas vezes. E eu falei, é uma palavra que eu preciso pregar para a liderança da igreja. Mas eu creio que aqui está a liderança da igreja, em nome de Jesus. Vira para o teu irmão e fala: se você está aqui neste culto, é porque Deus vai te usar. Tinha um grande povo essa manhã aqui, e agora esse povo lindo aqui de novamente. Mas a palavra que Deus me deu, eu tentei ministrar ela essa manhã e o Senhor não deixou. Eu preguei sobre Salmos 30 e Ele me permitiu falar agora. E Ele me fez uma pergunta, eu vou fazer para você. Você prefere fugir ou morrer? Faça essa pergunta para o teu irmão: você prefere fugir, Rúbia, ou morrer? Eu gosto quando dá esse clima assim. Ei, o Senhor está perguntando para você: você prefere fugir ou morrer? Responde aí, irmão. Quem prefere fugir? Levanta a mão. Tem uns 3, 4, 5. Quem prefere morrer? Olha, que vai vir um raio aí. Glória a Deus. Que pergunta difícil, né? Mas o Senhor é assim. Eu quero que você abra aí em 2 Timóteo 4. Nós vamos ler. Não converse, as crianças já estão na sua sala. Eu sei que está muito calor. Deus vai enviar um ar-condicionado para nós. Ah, vai, irmão. Até o calor do ano que vem, eu acho que Ele envia. Eu estou feliz porque as 3 salas das nossas crianças estão com ar-condicionado. Os nossos pititicos estão tudo geladinho agora. Amém? Então vamos ler junto essa carta tão poderosa.
Quem achou, diga amém. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Vira para o teu irmão e fala: pregue a palavra, meu irmão. Inste a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia. Vamos parar aqui. Nós vamos ler muita Bíblia hoje. Cadê os homens? Levanta a mão, os homens. Amanhã tem aula para vocês, viu? Esse aqui que ministrou a oferta aqui está dando aula. Pastor Emanuel. Irmãos, ele nem contou o testemunho dele. Um dia ele vai contar que Deus fez com ele no Monte Carmelo, em Israel. Ele pode pregar com toda a autoridade sobre a oferta. Eu nem sei quantas pessoas ele já levou para Israel e ele ofertou do bolso dele para uma pessoa ir para Israel. Ele sabe o que é oferta. Mas eu quero falar sobre essa carta. Que carta é essa? Se eu fazer uma pergunta para você, quem é o homem mais importante do cristianismo? Você saberia me responder? Segundo os teólogos, os dois homens mais importantes do cristianismo é Jesus e o apóstolo Paulo. Eu não faço essa conta, porque Jesus ele é incomparável, então eu falo que é o apóstolo Paulo. Jesus não tem como comparar, ele é soberano, ele é maravilhoso, ele é o rei, ele é o Senhor. Então, para mim, o homem mais importante do cristianismo, devido à sua obra e tudo que ele nos deixou, é o apóstolo Paulo. Pelo menos 13 cartas, mais um testemunho de vida, os seus frutos, que nos inspira até hoje. Todas as igrejas caminham através das suas cartas. E essa carta em específico é a última carta que ele escreve. A última escrita de um homem que marcou a história por toda a eternidade. Ele escreve ao seu filho amado Timóteo. E Deus me mandou ministrar essa palavra para duas pessoas esses dias. E agora ele me permitiu ministrar para vocês sobre isso. E eu não vou falar sobre a carta inteira, eu vou pegar esse tema que ele me disse: fugir ou morrer. Vira de novo para o teu irmão e fala: você prefere fugir ou morrer? Então, o apóstolo Paulo escreve a carta poderosa para o seu filho amado, chamado Timóteo, que ia suceder o seu legado, o seu ministério. E é interessante que eu quero que você estude essa carta, e nessa carta chega uma hora que ele diz: Timóteo, vem morrer comigo. Ele sabe que ele está indo dessa para melhor. E ele chama o seu filho para aprender a suportar toda a batalha de uma vida cristã. Vira para o teu irmão e fala: você está preparado para suportar uma vida cristã? Hoje eu vejo a igreja, na sua maioria, correndo atrás de um estilo de vida diferente do que essa carta nos apresenta. O verso 6 diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por sua aspersão de sacrifício. Ei, ele faz um convite a Timóteo: Timóteo, vem ter comigo. Ele fala em 2 Timóteo 4:3:
porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para ser doutores, conforme as suas concupiscências. Ele está dizendo assim, agora vai chegar um tempo, e eu creio que chegou o tempo, que eu vou escolher a mensagem que eu vou ouvir, porque é aquela mensagem que massageia o meu ego. É isso que ele está dizendo aqui. Deixa aí, por favor, o verso 3. Está chegando um tempo que eles vão dar ouvido, eles desviarão da verdade, e eles vão acreditar nas fábulas, nas histórias que estão contando, as historinhas, para fazer uma massagem no seu ego, e as pessoas estão cada vez mais doentes na alma, porque elas estão atrás de mensagens mentirosas. Ah, irmão, desculpa, eu preciso falar. Aquela que agora é só vitória. Talvez você já escutou isso em algum lugar. Aquela que a sua vingança tem sabor de mel. Eita glória, Deus está falando aqui. Aquela que é só alegria agora. Mas não é isso que Paulo me ensina. Ele fala para Timóteo das lutas, dos sofrimentos, das dores. Eu quero te apresentar o evangelho que tem luta, sofrimento e dor. E a minha pergunta é, você vai correr ou você vai morrer? Então ele está nos ensinando. Eu marquei aqui algo lindo, que a igreja, ela está trocando a palavra verdadeira, porque a dura verdade sempre será melhor do que a suave mentira. Eu vou falar de novo, a dura verdade sempre será melhor do que a suave mentira. Então eu prefiro a dura verdade. Tem alguém aqui comigo que prefere a dura verdade do evangelho do que a suave mentira? Porque a suave mentira arrasta uma multidão, mas a dura verdade te conserta de verdade. Aleluia! Eu estou pronto para ver testemunhos extraordinários na igreja. Qual testemunho, pastor? Eu recebi uma casa de 1 milhão, eu recebi um carro novo. Não, eu estou preparado para ver. Senhor, mudou o meu caráter. Eu era mentiroso, agora eu não minto mais. Eu roubava, agora eu não roubo mais. Eu estou pronto para ver esse testemunho no altar de Deus. Eu subia para pregar, mas eu ainda era mentiroso. Eu adorava, mas ainda eu não fazia aquilo que desagradava o meu irmão. Eu tinha um ministério, mas eu era incapaz de perdoar. Mas o Senhor me tocou. A glória me tocou. A sua palavra entrou dentro de mim. A sua dura palavra. Eu dei lugar para a mentira do mundo. Eu aceitei a verdade na minha vida. Ah, eu estou vendo essa igreja na minha frente, porque o Senhor está procurando essa igreja. A igreja gloriosa de Éfeso é essa igreja. E a pergunta é, fugir ou correr? Fugir ou morrer? E faz de novo o teu irmão essa pergunta, o que você prefere? Fugir dessa realidade ou morrer? Eu vou falar de 3 personagens que fugiram, mas eu vou falar de 3 que morreram. Você está preparado? A Bíblia vai falar em 2 Timóteo 4:9, um pouquinho para frente, que o apóstolo Paulo diz, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Quem era Demas, irmãos? Demas, a Bíblia fala dele em 2 lugares. Ela vai falar na carta aos Colossenses, e ela vai falar na carta a Filemão. E a Filemão, ela vai dizer que ele era um cooperador do evangelho.
ele era um cooperador do ministério de Paulo, ele estava ali com Lucas, ele estava ali na peleja, ele andava com o apóstolo Paulo todos os dias, ele via milagre, ele via maravilhas, e de repente, ele corre, ele fica com uma fama de fujão. Meu Deus, irmãos, eu não estou falando de um homem que não conhecia, eu estou falando de um homem que andava com Paulo, que caminhou com Paulo. Por quê? Porque agora Paulo estava preso, agora Paulo não tinha mais nada. Ei, eu estou falando com homens e mulheres de Deus aqui, amém? Eu estou falando de um homem de Deus, um homem que fazia parte da equipe de Paulo. Ele viu pessoas serem ressuscitadas, ele viu todo tipo de milagre, e de repente, quando apertou, ele fugiu. Por isso, se eu perguntar para você, e você vai fugir, toma cuidado com a sua resposta. Porque Pedro falou, eu não vou fugir. Mas ele fugiu. E eu te pergunto de novo, você vai fugir ou você vai morrer? Ah, meu Deus, eu amo esse silêncio. Um homem que Paulo diz, ele me deixou. Por quê? Amando o presente século. O que é o presente século? As coisas que o mundo pode oferecer. E se eu perguntar para você, você vai fugir ou você vai morrer? Mas será que se amanhã você receber uma proposta de 10 milhões, e aí você não vai ter tempo mais para Deus, você vai morrer? Ou você vai fugir? É isso que ele está querendo dizer. Porque Deus quer te prosperar. Eu vou profetizar, Ele vai te prosperar. Mas Ele quer ver se você tem coragem de morrer por Ele. Eu vou falar do segundo personagem, que é Judas, e você conhece bem a história. Se tem um homem que andava do lado de Jesus, era Judas. Ninguém coloca um tesoureiro que não seja próximo. Ele era tesoureiro. Ele estava junto. Ele caminhava. E na hora que chegou a hora da morte, ele preferiu 30 moedas de prata. E ele fugiu. E a Bíblia diz que era melhor aquele homem não ter nascido. Era melhor ele não ter nascido. É incrível que Jesus diz assim, e essa palavra é para mim. Todos vocês vão correr. E eles falam, não, Senhor, não. Pedro fala, eu vou até o fim, eu sou capaz de morrer pelo Senhor. Não, vocês vão correr. Porque Jesus, pega aqui que agora vai trazer cura para alguém. Ele não caminhava pelas circunstâncias, ele caminhava pelo que está escrito. Ele disse, está escrito, vão ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Está escrito. Eu não vou caminhar pelo que vocês falam, eu vou caminhar pelo que está escrito. Esse é o nosso problema. É que nós caminhamos pelas circunstâncias, pelo que falam. Mas a partir do momento que você caminhar pelo que está escrito, aí as suas decepções vão acabar. Aí as suas feridas na alma vão acabar. Aí as suas decepções com os homens vão acabar. Porque Jesus olhou para aqueles 12 que ficou com ele 3 anos e disse, vocês vão correr. Porque está escrito. Está escrito que no mundo você vai ter aflição. Está escrito que sempre você vai ser decepcionado. Está escrito, irmãos. Está escrito. Mas está escrito que Ele é perfeito
e Ele te ama, e Ele sempre estará convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos. Então, o terceiro personagem que eu quero falar, que correu, fala assim: Demas, Judas e Jonas. Ele correu também. Você conhece a passagem? Está lá num livro que leva o seu nome. Deus manda ele ir para onde? Nínive. E ele vai para onde? Tarsis. Sabe o que é interessante? É que Nínive é oeste de Israel. Norte, sul, leste, oeste. É oeste. E Tarsis é leste. Deus fala, é para cá, ele vai para cá. Entenda isso. Quem era Jonas? Um profeta. Pastor, o que você está dizendo? Que os profetas também correm. Irmãos, talvez você não sabe, Jonas, ele é mais ou menos da mesma época de Eliseu. Isso é eu que acho, segundo os meus estudos, as minhas pesquisas, que Jonas aprendeu com Eliseu, porque Eliseu tinha uma escola, os filhos dos profetas, e eu creio que Jonas foi um desses filhos. A mesma unção que estava sobre Elias, veio sobre Eliseu, estava sobre Jonas, um profeta de Deus para aquela época, um homem que foi levantado para restaurar Israel, e hoje está se levantando profetas que vão restaurar o Brasil. Eu creio nisso. Deus está levantando mulheres que vão levantar a voz profética nessa nação, cheio do poder e da unção de Deus. Jovens que vão liberar uma palavra de restauração. E Jonas era esse. Ele restaura o reinado de Jeroboão II. Ele está ali para restaurar Israel. E de repente Deus fala: Jonas vai para Nínive e ele vai para Tarsis. Então eu vou perguntar de novo: você vai fugir ou vai morrer? Porque aqui o que tem que morrer é a vontade dele. Porque ele não queria pregar para aquele povo. Ele achava que aquele povo não precisava, não merecia. E você conhece. E ele correu. Mas agora eu quero falar de 3 homens. Aleluia. Que esses preferiram morrer. Vira para o teu irmão e fala assim: eu sugiro que você prefira morrer. Eu ainda vou fazer uma campanha nessa igreja. 7 domingos para a sua morte. Sabe que vem alguém na igreja? Colocar um caixão aqui, um apá e terra. Cada domingo é uma pasada de terra no você. Sabe que você vem? O que diz Eclesiastes 7:1? Filha, acelera aí agora, ora aí, unge esse computador para ele te acompanhar. Glória a Deus. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Amém. Fala assim: melhor é o dia da morte do que o do nascimento para Deus. Entenda isso. Isaías 57:2. Deixa eu só pegar algumas referências. Ele entrará em paz, descansarão nas suas camas, e os que houveram andado na sua retidão. Algumas traduções vai dizer um pouco diferente, que ele vai descansar mesmo, ele vai morrer. Quem? Em paz. Quem? Aquele que andar na palavra de Deus, em retidão a ele. Mas eu quero falar desses 3 personagens, e o primeiro, lógico, é Paulo. Ninguém ensina a morrer como Paulo nas suas cartas. Então 2 Timóteo 4, 6, 7, você está aí já aberto. 2 Timóteo 4, 6, ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido
por aspersão de sacrifício. Deixa eu ver como que está essa tradução, aspersão também. Tem algumas traduções, a maioria vai estar escrito como libação. E o que é isso? Algumas outras como oferta. O tempo da minha partida está próximo, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa libação, irmãos, olha para cá, olha para o altar. Era quando eles limpavam o altar e eles derramavam vinho naquele altar. E aquele vinho, ele tinha um aroma suave. Então eles sabiam, hoje vai ter oferta no altar. Então Paulo está falando, eu estou morrendo. Ô Timóteo, eu estou indo para minha oferta de libação. Ele está dizendo, a morte não é dolorido para mim, a morte não é um sofrimento para mim, não, pelo contrário, a morte agora, aleluia, vai subir como um cheiro suave. Eu sou a oferta do Deus vivo, eu sou a oferta que está escrito em Romanos 12, eu sou a oferta que estou no altar. Então ele nos ensina a morrer. Aqui ele está falando da morte física, mas eu estou ensinando uma igreja a morrer das suas vontades, para que você possa verdadeiramente viver a vontade de Deus. Não existe evangelho sem morte, irmãos. Não existe evangelho sem sacrifício. Quando as pessoas dizem, fala, pastor, está difícil, eu falo, então você está no lugar certo. Eu atendi um casal essa semana e ele falou, pastor, meu casamento está isso. Eu estendi a mão para ele e falei, bem-vindo ao time. Falei, agora você está entendendo onde você entrou, né? Se você soubesse antes, talvez você não entrava, glória a Deus. Brincadeira, irmãos, casar é muito bom. Mas tem vez que a esposa quer jogar o marido pela janela. Mas deixa para outro dia essa conversa. Ei, olha para mim. Eu falei para ele, irmãos, de uma maneira irônica, mas ali houve cura. Falou, pastor, agora eu tenho que dar satisfação de tudo. Eu falei, bem-vindo ao casamento, meu filho. Não, pastor, agora eu preciso fazer isso. Eu falei, filhão, eu mando foto o dia inteiro. Onde você está? Estou na igreja. Onde você está? Estou no trânsito. Eu não quero ter briga, não. Eu quero ter paz. Se você não quer dar satisfação para ninguém, não case. Ouviu, jovens? Não, eu não gosto de dar satisfação. Não casa, morra solteiro. No meu casamento, irmãos, eu nunca vou esquecer. A pastora Solange disse assim, filho, o x-salada não é mais só seu. Falei, é verdade, né? Verdade, irmão. Tem que dividir tudo. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? O que o apóstolo Paulo está ensinando é um casamento. Que casamento? Pergunta, que casamento? O do noivo com a noiva. E se você está aqui é porque você é a noiva de Cristo. Então ele está te preparando para um casamento, não é fácil não. Você precisa renunciar. Só que você não é a noiva sozinha. Aí que aperta o negócio. Vira para essa pessoa bonita que está do seu lado. Vocês juntos formam a noiva de Cristo. Por isso, pega isso. O sacerdócio é individual. Mas igreja é o conjunto. Primeiro eu assumo o meu sacerdócio. Eu com meu irmão, eu me torno igreja. E só aí eu posso viver o reino. Não adianta eu falar, venha a nós o teu reino, se eu não sou o sacerdote, e se eu não sei viver em comunidade, é impossível viver o reino. Porque para que eu viva o reino, eu preciso assumir o meu sacerdócio, eu preciso participar da igreja, e aí sim eu vivo o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso. Eu sou a oferta. Mas ô Timóteo, pode ficar tranquilo, que no meu velório você vai cantar. Você não vai chorar, você vai cantar, porque você vai saber que eu estou no meu lugar de origem. Não, vou falar de novo, o céu não é o teu destino, amado, o céu é a tua origem.
Você nasceu para o céu. Ei, vira para o teu irmão e fala: você é rico, rapaz. Mulher, você é muito rico. Fala para ele: a sua casa até a rua é de ouro. Ah, meu Deus. Aleluia. Então, o que diz Colossenses 3:1? Carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 1. Vamos ler até o 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aleluia. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Aleluia. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarais com Ele em glória. Aleluia! Essa é a palavra, irmãos. O que ele diz ali? Eu já estou morto. Você só pode viver o que Cristo tem para você quando você morrer. Então eu vou perguntar de novo: você vai fugir ou você vai morrer? É impossível você viver o que Cristo tem para você se o seu eu estiver vivo. E Paulo ensina isso nas suas cartas. Em Timóteo ele dá uma aula disso. Você precisa morrer para a sua vontade. Eu te convido, Timóteo, vem para esse ministério. Mas esse ministério vai ter dor, vai ter traição, vai ter frustração, vai ter morte. Mas você vai viver o que Cristo tem para você. E o que Cristo tem para você verdadeiramente é bom, perfeito e agradável. Aleluia, aplauda Jesus. Romanos 6. Romanos 6:1. Uau, o negócio está acelerado aí. Que direis, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, aleluia, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Meu Deus! Irmãos, eu estou falando de um homem que aprendeu a morrer. Eu estou falando de um homem que, quando ele vivia a sua vontade, ele mandava prender os cristãos. Ele matava os cristãos. Ele perseguia a igreja. Ele perseguia a doutrina. Ele achava que ele era melhor que todo mundo. Mas um dia ele tem um encontro real com a presença de Deus. Um dia aquele que ele perseguia se manifesta na frente dele. E ele está num sol do meio-dia. E a luz de Jesus é mais forte que o sol do meio-dia. E ele não consegue enxergar diante daquela luz. E ele fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? Então ele está fazendo algumas pessoas parar de enxergar nesse tempo, para que possa enxergar de verdade. Ah, meu Deus. Paulo precisa parar de enxergar aqui, para que ele enxergue aqui. Fala para o teu irmão: para de olhar com os seus olhos, comece a olhar com os olhos de Deus. Meu Deus. Quer arrumar uma briga? Fala assim: os seus olhos julgam muito, mas os olhos de Deus perdoam sempre. Eita glória! Eu estou falando de alguém que morreu. Por isso ele pode falar: não vivo mais eu, mas Cristo
Pastor, o que significa isso? A minha vontade não pode prevalecer a de Cristo. A minha vontade era dar uma resposta à altura. A minha vontade era brigar. A minha vontade era jogar na janela. Só os casais vão entender. A minha vontade é essa, mas a vontade de Cristo não é. E o segundo personagem que eu quero falar, que morreu, é um profeta chamado Oséias. Uau! Quem foi Oséias? Um profeta, contemporâneo de Amós, que profetizou também entre os 12 profetas menores que a Bíblia nos ensina. Jonas estava ali, Oséias também. E a Bíblia vai dizer que Deus fala para Oséias: Oséias, você tem que casar com uma prostituta. Irmãos. E a gente acha que é fácil servir a Deus, não é. Desculpa, eu queria pregar uma palavra que é só vitória, que tem sabor de mel, mas não é não. Ele manda Oséias casar com uma prostituta. Você tem noção para um homem o que é isso? Estou falando de um homem de carne. Você tem que passar por cima do seu orgulho, da sua reputação. Você não vai olhar para o que os vizinhos vão falar. Você vai obedecer à minha vontade, meu Deus. Por quê? Porque Deus precisava mostrar para um povo de uma nação inteira que eles eram prostitutos. E que Deus, o noivo, perdoa os prostitutos. Quando você cumpre o propósito de Deus, não tem mais a ver com você, mas com o que Deus quer fazer através de você. Deus não olha só para você, Deus vê as suas atitudes e enxerga uma multidão através de você. E nós muitas vezes ficamos feridos por causa de nós mesmos, o nosso ego, mas Deus está enxergando uma multidão, e se você parar pela sua frustração, alguém não vai ter oportunidade de receber o que Deus tem. Então o evangelho que eu te apresento hoje não tem a ver com você, tem a ver com uma multidão que vai vir através de você. Então Oséias casa com uma prostituta, aí ela vai e trai ele, e Deus fala: vai lá e perdoa ela, porque Deus estava dando uma mensagem ao povo de Israel: vocês se prostituíram, vocês estão adorando Baal, vocês estão com um amante, porque Baal não é o Deus verdadeiro, ele é o amante, e vocês voltaram até ele, e mesmo assim Deus perdoou de novo. Mas eu não vou entrar aqui, não vai dar tempo. Se você ver o nome das 3 filhas de Oséias, você vai entender que cada uma tem um significado, e no último é Deus falando: eu não aguento mais vocês, porque eu tento ajudar, mas vocês não querem. A mensagem dura hoje é essa: nós precisamos querer o conserto de Deus, nós precisamos buscar o conserto de Deus. Eu não posso fazer do meu jeito, eu tenho que fazer do jeito dele. Os adoradores só subiam no altar, o pastor ministrou, se eles tomassem um banho, meu Deus, colocasse vestes limpas, trocasse o seu dinheiro por uma oferta, aí sim eles poderiam subir ao altar. E será que hoje nos altares de Deus nós estamos purificando as nossas vestes? Será que nós estamos subindo com uma oferta que agrada a Deus? Porque todos aqui são adoradores, sim ou não? Então Oséias é um homem que morre para a tua vontade, mas quando você chegar no céu lá, ele vai estar lá. Você vai ver ele lá, e você vai falar: rapaz, o pastor falou de você esses dias. Não, esses dias não, que você não vai morrer já, né? Eu vi até um irmão que fez assim, não, cadê? Irmãos, você vai ver ele lá. Você vai ver Oséias lá.
E você vai falar: Oséias, parabéns, você entendeu o Evangelho. Você morreu para a tua vontade, para o teu orgulho, para cumprir a vontade de Deus. Você tem noção o que é ser um profeta, irmãos? Ele era profeta. Deixa eu falar algo aqui. O profeta não vive mais a sua vontade. Ele não tem direito de viver a sua vontade. Nós estávamos no imersão. O pastor, primo da pastora Ain, estava ministrando. Ele virou para o menino. Ele estava tomado de profecia. Ele virou para o menino aqui da igreja. Ele falou assim: você não presta para mais nada. Eu comecei a rir, irmão. Por que você começou a rir? Porque esse sou eu não presto para mais nada. Eu só presto para fazer a vontade dele. Por 2 vezes que eu pensei em fazer outra coisa, ele me repreendeu na hora. Ele falou: eu te chamei para fazer a minha vontade. Meus pais estão aqui, pergunta para eles, desde os 14 anos eu trabalho. Quando eu era menor de idade, eu já ajudava a pagar água e luz da minha casa. Eu sempre tive meu dinheiro. Quando eu era criança, eu emprestava dinheiro para meus irmãos, irmão, que eu guardava, eu olhava carro e guardava debaixo do colchão. Você lembra disso, pastor? E o pastor Guto falava assim: Felipe sempre tem dinheiro lá debaixo do colchão. Minha irmã, Jana, sempre prestava dinheiro para ela. Aí você imagina Deus falar assim: agora você vai viver na minha dependência. E Deus cuida de mim, irmãos. Deus cuida. Esses dias eu fui almoçar na casa de um amigo. Ele falou: pastor, quero te dar um presente. Aqui, ó. Eu falei: sério para mim? Ele falou: é, você merece. Deus te ama, ele falou assim para mim. Ele me deu um presente, uma pulseira. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que Deus cuida dos mínimos detalhes. O Deus que eu estou falando para você, se você fazer a vontade dele, ele vai cuidar de você até nos mínimos detalhes. Até o que você não pediu, até que você não sonhou, até que você não almejou. Todos os dias eu vejo o favor dele na minha vida. Mas eu tenho essa certeza, eu não presto para mais nada que não seja a vontade dele. E eu falei para a pastora Lucy, que estava do meu lado: talvez os jovens não vão entender o que ele está falando, porque ele está falando profeticamente. Ele estava falando para aquele jovem: Deus está marcando a tua vida, que você não vai prestar para mais nada que não seja obedecer a sua vontade. Quem aceita isso? É duro, irmão. Aí, metade da igreja. Não é fácil não, mas eu não conheço outro caminho. Eu não conheço outra vida. A vida que é morrer para o mundo, para viver com Cristo de eternidade em eternidade. Então o terceiro personagem que eu quero falar que morreu é Jesus. E você já conhece a história. Ele pegou a cruz que era para você. Qual é a sua altura? A cruz era da sua altura, porque ela era para você. A cruz tinha suas medidas, mas ele te substituiu. Jesus te substituiu naquela cruz. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então ele morreu para pagar os seus pecados e os meus pecados. Jesus morreu literalmente para que eu e você vivemos de eternidade em eternidade com ele. Só que a morte não pôde com ele. Deus está fazendo um convite essa noite, para você morrer para você hoje. Como eu sei que é para mim, você ainda fica muito nervosa com as pessoas. Você fica muito estressado com as coisas, com o seu trabalho. Muito nervoso. Essa palavra é para você. Muitas pessoas te param, te frustram. Essa palavra é para você. Eu estou falando de homens que apanhavam e riam, porque eles estavam apanhando pelo nome de Jesus.
e diziam: se vocês falarem desse nome, vocês vão ser presos e mortos. 5 minutos depois eles estavam falando de Jesus na praça. Eles não tinham mais a vontade deles, agora eles viviam a vontade dele. E Jesus, ele morreu. Ele começou a sua morte no Getsemane, quando ele enfrentou a sua vontade ali. Quando ele disse: Pai, se possível, afaste de mim, aleluia, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali ele venceu, e ele foi até o fim. Então vira para o teu irmão e fala: você também vai até o fim. E fala para ele como profeta: o seu fim é a cruz. Mas fala para ele: assim como Jesus ressuscitou, você também vai ressuscitar. Aleluia! Quem morre com ele, ressuscita com ele, vive com ele. Aleluia! Atos 2:24, eu vou encerrar. Atos 2:24. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Fala assim: a morte morreu diante de Jesus. Aleluia. Algum religioso vai me chamar de maluco aqui. Apocalipse 1:18. Jesus matou a morte, irmãos. Ele venceu a morte. E o que vive, fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ei, ele venceu a morte. Ele ressuscitou e a chave está nas suas mãos. Fica de pé, levanta sua mão. Filipenses 3:20-21. Eu encerro aqui, nós vamos ler junto. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Um dia, apaga as luzes para mim. Um dia, eu quero fazer uma oração em 5 minutos. E nós vamos apresentar 2 crianças lindas essa noite. Um dia, meu Deus, o teu corpo será glorificado, semelhante ao de Jesus Cristo. Mas para isso, você precisa morrer aqui, porque Ele também morreu aqui. Ele morreu como homem. E você precisa morrer hoje para o teu orgulho. O meu orgulho me tirou do jardim, mas a tua humildade colocou o jardim em mim. E a pergunta é: você vai correr ou você vai morrer? Só para quem quer morrer, eu quero fazer um convite para você. Eu quero te chamar até o altar, eu quero orar por você. Porque um dia eu fiz essa oração: Senhor, eu não quero nunca mais que a minha vontade prevaleça. E uma menina sensível ao Espírito Santo fez um quadro para essa igreja. Ela falou: pastor, esse é um presente para você e para a igreja, que é um novo ciclo de Deus que está chegando. E ela nem é daqui, ela veio trazer esse quadro. E esse quadro ela desenhou o altar exatamente do jeito que está. E embaixo do altar tinha muitas águas. Eu falei: filha, que águas são essas? Ela falou assim: lágrimas. E ela não é daqui, ela não sabia que todo culto
Deus tinha me movido a ter lágrimas neste altar, porque um grande avivamento está vindo, e para que esse grande avivamento aconteça, precisa ter arrependimento. Então eu quero te convidar, você que aceita esse convite de morrer hoje, porque a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Eu quero te chamar até o altar, eu vou orar com você. Eu vou orar por você. Pode vir, venha. E nós vamos morrer. Meu Deus.